Hoje o assunto é Google, o site com o maior número de acessos diários do mundo. E o Glitch está no ar. Bem, em 1996, dois caras, estudantes da Universidade de Stanford, se encontraram e resolveram criar um buscador. Naquela época, a internet estava bem no comecinho ainda, existiam vários sites de pesquisa na internet que já eram bem conhecidos, como o Yahoo, como o Alta Vista, era um site que era o mais usado naquela época, e eles criaram um mecanismo de busca que era melhor do que os outros, pelo menos assim eles se anunciavam. E eles foram bater na porta de várias dessas empresas, como o Yahoo, como o Microsoft, como até o próprio Alta Vista, para oferecer o seu algoritmo de busca que usava uma tecnologia chamada PageRank, que dava um ranking de importância para as páginas. A diferença do Google para os mecanismos tradicionais de busca é que ele dava uma pontuação para que os sites mais importantes aparecessem primeiro. Esse foi o trabalho de pesquisa dos dois caras, o Larry Page e o Sergey Brin, o Sergey, aliás, russo, que foi para os Estados Unidos para estudar. E os dois resolveram criar esse mecanismo junto com a ajuda de um professor da Universidade de Stanford e tentaram vender. E grande parte das empresas que eles visitaram disseram que esse negócio de busca já tinha passado. O momento dos sites do mecanismo de buscas já era e não conseguiram vender o seu algoritmo para ninguém. O que aconteceu? Eles tiveram que criar a sua própria empresa para poder colocar o seu produto para funcionar. Mas o começo não foi bem assim, vamos criar uma empresa. De 96 a 98, eles fizeram vários testes para provar que o mecanismo deles era bom, porque eles não conseguiam investimento, e eles juntaram vários computadores que na Universidade de Stanford tinham sido usados em projetos de pesquisa e que já tinham sido descartados por outros grupos que achavam que aquilo, o computador, já não servia mais para nada. Então eles juntaram 9 computadores, daqueles bem velhinhos, sabe aquele gabinete bege ainda? Juntaram esses 9 computadores, montaram um banco de drives, de HDs, feito de Lego, no porão de um prédio que eu comentei num dos episódios do Glitch especial, que é o prédio que se chama Bill Gates. Por quê? Bill Gates doou 90 milhões de dólares para Stanford construir esse prédio e colocou o nome dele na frente. No porão desse prédio, os meninos do Google criaram esse mecanismo de busca, onde eles copiaram para esse banco de HDs toda a internet que existia em 1996, 1997. Bom, com isso, eles provaram que o site de busca deles era melhor. Primeiro anunciando para os amigos, meu amigo, meu colega de sala, meu professor, testa aí, entra. E aí, um momento que eles conseguiram provar que realmente o mecanismo de busca deles era melhor que os outros, eles procuraram investimento. Quem ajudou a eles a encontrar esse investimento foi um professor que era orientador do trabalho de pesquisa dos dois, e esse professor era muito amigo de um cara que foi um dos fundadores de uma empresa que era importantíssima e que também surgiu dentro da Universidade de Stanford, que era a Sun Microsystems. O cara, que se chama Andy Bechtolsheim, tá bom, agora você sabe que eu não sei falar alemão, mas esse alemão era um dos sócios fundadores da Sun Microsystems e ele já era bilionário, porque a Sun era uma empresa já com muito sucesso, e esse cara falou, quero ouvir a história desses moleques aí. E aí eles se encontraram na rua e o professor apresentou os três, o Sergey Brin, o Larry Page e o Andy, que eu não vou repetir o sobrenome dele, e eles conversaram, um apresentou a ideia, o Andy sacou o seu talão de cheque, colocou em cima do seu Porsche, falou, quanto vocês precisam? E eles falaram, 100 mil dólares, e ele escreveu o seu cheque de 100 mil dólares e perguntou, bom, para quem eu faço esse cheque? Nominal a quem? E eles simplesmente não tinham para quem, porque não existia uma empresa, eles não tinham um CNPJ, eles não tinham uma conta bancária, porque a empresa simplesmente não existia. Mas eles na hora falaram assim, coloca aí Google. E na verdade, Google foi um nome que eles já tinham pensado sobre esse nome, mas acabou vindo de um erro, porque Google, e na verdade não é escrito do jeito que é escrito, né, o nome da empresa, Google é Gogol, é um número de 1 vírgula acompanhado de centenas de zeros. É um número dentro da área de matemática que era muito específico e eles aprenderam isso durante lá os seus estudos, né? O Sergey Brin é matemático
E ele gostava disso, só que não se escreve do jeito que eles escreveram o nome Google. É Google, com G-O-L no final. Mas eles colocaram, escreve Google aí, e o Andy escreveu, e aí saíram correndo dali daquele lugar para poder abrir uma empresa, criar uma conta bancária para descontar esse primeiro cheque de $100 mil. Bom, vocês já sabem o quanto a empresa valorizou, né, para vários bilhões de dólares, e com certeza o Andy está muito satisfeito com aquele pequeno investimento que ele fez de $100 mil em 1998. Mas aquele momento foi o momento do surgimento da empresa Google e o surgimento de alguém, né, de algo que se transformou num grande fenômeno, um enorme fenômeno. Como eu disse no início desse vídeo, nós temos hoje o site com o maior número de acessos no mundo. Google se transformou em várias coisas ao longo do tempo. Algumas coisas deram muito certo, como ele comprar o YouTube, foi um sucesso para o Google, mas também fez muita coisa errada. O Google criou o Google Waves, que não deu certo, criou o próprio Orkut, que deu certo durante algum tempo, mas o Orkut, na verdade, é o nome de um funcionário do Google, que é um cara que criou, no seu período de trabalho, de todas as pessoas dentro do Google tem lá um período, uma porcentagem de tempo para trabalhar em projetos pessoais, e o Orkut criou a rede social Orkut. No Brasil fez sucesso, na Índia fez sucesso, mas não fez sucesso nos Estados Unidos. E o maior mercado do mundo são os Estados Unidos. Então, como o Orkut não fez sucesso lá, eles acabaram desistindo daquela rede, depois lançaram o Google+, que foi um fracasso também. Ou seja, redes sociais, o Google não entende nada. Mas entende muito bem de outras coisas, como o Waze, que foi comprado também pelo Google, que hoje praticamente todo mundo utiliza, né, para fazer as suas viagens, para se guiar no trânsito. E aí nós temos um grande conglomerado de soluções de tecnologias oferecidas pelo Google. Então o Google resolveu se transformar em outra coisa. Em 2015 eles criaram uma empresa chamada Alphabet, e a Alphabet é a empresa que é dona do Google e de outras ferramentas como o YouTube. Então por isso mesmo eu costumo chamar o Google hoje de o Google Buscador, e a empresa Alphabet é a Alphabet, que é a empresa mãe do Google. Os dois, o Sergey Brin e o Larry Page, no começo, eles contrataram um CEO que já tinha muita experiência, que eles chamavam de supervisão adulta, porque eles eram dois moleques que gostavam de tecnologia, que tinham, lógico, um grande conhecimento de matemática, mas eles não tinham nenhuma experiência de gestão. Ou seja, não deixaram que a gestão fosse um problema para eles, contrataram alguém com muita experiência, que já tinha vários anos na indústria e que ajudou o Google a se transformar nesse fenômeno imenso. Mais recentemente, Google contratou uma série, a Alphabet, né, contratou uma série de pessoas para serem do conselho, como pessoas muito reconhecidas, importantes na área, como Vint Cerf, que nada mais, nada menos, o criador do TCP/IP, o protocolo padrão de comunicação nas redes como a internet. Também contratou um cara chamado Raymond Kurzweil, que é um dos papas, né, da inteligência artificial, fundador da Singularity University, e todas essas pessoas trabalham hoje no conselho da empresa Alphabet, ajudando o Google a tomar decisões mais corretas e evitar os erros do passado. Google não tem como você não conhecer, todo mundo usa, todo mundo tem alguma história para contar com alguma ferramenta que usa, né, dessa grande empresa chamada Google, e nós temos nossos momentos de amor e ódio com essa empresa, porque como ela está todos os dias na nossa vida, às vezes ela nos ajuda, às vezes ela dá uma sacaneada, não é verdade? Bom, essa é uma rápida história do Google, começada em 98, com um crescimento exponencial, e se transformou num dos maiores sucessos do mundo, junto com Apple, com Microsoft, que nós já falamos aqui nas edições especiais do Glitch. Continuaremos contando histórias interessantes de empresas do Vale do Silício, de lançamentos tecnológicos que deram certo, que não deram tão certo, e eu espero que você tenha gostado. Gostou? Bom, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Eu sou o professor Hélio Lemes e estou de volta na segunda-feira com mais uma edição do Glitch. Tchau!